Embora Dourado ainda estivesse longe de ser um corvo dourado de verdade, ele já possuía algumas de suas qualidades. Além disso, Dourado já estava próximo do ponto de evolução, então o estímulo que recebeu do raio divino foi um momento crucial para que ele alcançasse o rank 4. Dourado não tinha um contrato de sangue e também não era um monstro. Em vez disso, ele possuía a linhagem de uma besta lendária. Estatisticamente falando, ele era de rank 4, mas graças à sua linhagem única, sua força real era comparável à de uma besta de rank 5, talvez até mais forte. Foi por isso que Lin Jin teve a confiança de marchar até o Templo da Lua. Ao testemunhar essa exibição intimidadora, os monges congelaram de medo. Embora já tivessem notado o quão incomum aquele galo era antes, não esperavam que fosse tão forte. Luz divina de Prajna, divindade guardiã. A expressão do abade escureceu. Um feixe de luz colorida irrompeu de uma das contas do mala em sua mão, seguido pelo som de um trovão. Uma densa coluna de neblina surgiu do nada. Depois que se dissipou, uma águia de 9 metros de altura, com corpo humano e armadura completa, surgiu. Brandindo 2 martelos de ouro, parecia um dos 12 generais celestiais de Baisajaguru. A tradição budista menciona a existência de bestas guardiãs divinas. Eram bestas que haviam recebido a iluminação de Buda e, como tal, conseguiram alcançar a salvação. A águia guardiã não era apenas imponente em tamanho, mas também fortemente armada. Coroada em sua cabeça, havia um majestoso diadema dourado. Sob a máscara, Lin Jin sentiu suas pálpebras tremerem loucamente ao ver aquilo. Parece que ele estava certo sobre uma coisa. O Templo da Lua não deveria ser subestimado. Curador, pedimos que se retire de nossas instalações. O Templo da Lua supervisionará o que aconteceu hoje, disse o abade, juntando as mãos e fazendo uma reverência. Lin Jin zombou. Recuar não era mais uma opção. Desde o ataque de Shizan até o momento em que o abade invocou a besta guardiã, a situação ainda estava praticamente sob controle. Eles estavam apenas aumentando as apostas, assim como 2 países antes do início da guerra. Ambos os lados tinham que apresentar suas máquinas de guerra, embora a guerra ainda não tivesse começado, esta ainda era uma competição bastante importante. Eles estavam competindo para ver quem tinha mais cartas para jogar e quem iria desistir primeiro. Lin Jin tinha certeza de que o Templo da Lua estava repleto de especialistas. Se ele declarasse guerra a eles, sem falar em salvar o macaco branco, era garantido que este seria seu local de descanso final. No entanto, se estivessem apenas se intimidando, Lin Jin tinha muito a apresentar. Sua motivação era simples: intimidar o oponente e fazê-lo evitar uma luta. Era a doutrina da destruição mutuamente assegurada que ele havia aprendido em seu mundo. O Templo da Lua é indiferente à natureza de uma criatura, e todos os monstros são exterminados à primeira vista. Você diz que isso é para manter a justiça nos céus. Por que, então, você fecha os olhos para as más ações dos seres humanos? Diga-me, como isso mantém a justiça de alguma forma? O cultivo é difícil para monstros e há aqueles que são bem-humorados também. E, no entanto, os monges do Templo da Lua se recusam a reconhecer esse fato, e isso simplesmente me deixa perplexo. Por mais de 1000 anos, centenas e milhares de monges recitaram o mantra que louvava Buda, mas ele alguma vez lhe disse para fazer o que você faz. Lin Jin ficou furioso e então ele lançou um reforço em sua voz para que ela ressoasse por todo o pico da lua. Todos os monges dentro do templo conseguiam ouvi-lo. Que atrevimento! Ridículo! O abade também ficou furioso. A declaração de Lin Jin foi uma humilhação pública, então como ele poderia ficar em silêncio? Os outros monges também olhavam furiosamente para Lin Jin, como se estivessem prontos para atacá-lo a qualquer momento. Enquanto isso, alguns deles tentavam dar a si mesmos uma desculpa para agir. Demônio ultrajante. Com o rosto coberto e um monstro nos braços, como você não é um vilão? Mestre Abade, basta dar a ordem e nós expurgaremos esse vilão para restaurar a paz em nosso templo. Os monges agitados pareciam incapazes de se conter por muito mais tempo. De repente, Lin Jin tirou um amuleto. Foi um amuleto de decreto que Lin Jin escreveu esta manhã na cidade da Torre Nebulosa. Anteriormente, Lin Jin havia usado um decreto divino da montanha para suprimir uma cobra-rei ocidental. Desta vez, Lin Jin havia escrito um decreto vulcano. Lin Jin havia aprendido os amuletos dos decretos dos 5 elementos com o antigo taoísta da seita da nuvem, o Qian, na capital real do reino do dragão de Jade. Mesmo assim, a palavra aprender pode ter sido inadequada neste caso, pois a compreensão e o grau de pesquisa de Qian sobre os amuletos dos 5 éditos elementais não se comparavam aos de Lin Jin. O homem mais velho tinha acabado de lhe dar a ideia para começar. Naquela época, o amuleto da montanha divina era usado para selar bestas malignas sob uma montanha. Hoje, Lin Jin usaria o decreto da maldição vulcana, de nível mais alto. Ele mostraria sua arma nuclear e veria se Templo da Lua ainda queria desafiá-lo. O decreto vulcano era de um nível mais alto e muito mais forte que o decreto da montanha divina, então Lin Jin não conseguiu executá-lo apenas com sua força. Felizmente, ele havia tentado ensaiar a execução deste amuleto de decreto no caminho para cá. Ele só precisava de uma fonte de chama incrivelmente poderosa para atingir 70% de chance de sucesso. Xiao Wu não serviu como fonte de mana para Lin Jin, então ele só pôde pedir ajuda a Dourado. Dourado! Lin Jin chamou. Dourado grasnou imediatamente, estendendo as asas para voar acima do Templo da Lua. Lin Jin jogou o amuleto para cima e invocou um feitiço do deus do fogo. Édito, maldição vulcana. O amuleto de fogo disparou, prendendo-se a Dourado. Como se galões de gasolina tivessem sido despejados sobre a forma de pássaro de fogo de Dourado, as chamas em seu corpo começaram a arder intensamente. Em apenas alguns segundos, como se o sol tivesse caído do céu, a enorme bola de fogo pairou sobre o Templo da Lua. Mesmo àquela distância,
Os monges abaixo acharam o calor escaldante insuportável. Os peregrinos e devotos, por outro lado, já haviam fugido apavorados. Aqueles que não entendiam esse estranho fenômeno simplesmente gritavam, em meio às lágrimas: é um castigo divino. O sol está se pondo. Todo o templo da lua caiu em um estado de anarquia. Aqueles que estavam meditando ou rezando começaram a entrar em pânico. Até mesmo aqueles que haviam se recolhido tiveram sua concentração interrompida pela repentina reviravolta dos acontecimentos. Monges de grande cultivo não entram em pânico diante de terremotos. Mesmo com uma faca encostada no pescoço, conseguiam manter a compostura. No entanto, por mais significativo que fosse seu nível de cultivo, eles ficavam apavorados. Não era preciso muita inteligência para perceber que se a enorme bola de fogo caísse, o templo da lua, junto com seu legado de 1000 anos, seria completamente destruído. Talvez monges com maior cultivo sobrevivessem à provação, mas o templo certamente desapareceria. Portanto, ao ver a habilidade suprema do curador, o teimoso e sereno abade do templo não conseguiu mais manter a calma. Curador, por favor, aguarde. Não façam nada precipitado. Não vamos recorrer aos punhos antes de falarmos como homens racionais. Não foi apenas o abade, mas os outros monges que queriam agir antes também cederam à intimidação de Lin Jin. Embora não pudessem resistir à tentação de despedaçar o curador naquele momento, não tiveram coragem. Se ele direcionasse a habilidade para baixo, o templo da lua seria transformado em pó. Claro, Lin Jin não destruiria o templo da lua, pelo menos não agora. Ele realmente considerou isso antes. Ele pensou que se algo acontecesse com Shan'er e o macaco branco, o templo da lua definitivamente teria que sofrer a ira de seu édito vulcano. Agora que Shan'er se recuperava dos ferimentos, se Lin Jin pudesse garantir que o macaco branco ainda estava vivo, ele deixaria o templo intacto. Afinal, se o decreto vulcano fosse liberado, nem ele nem o templo da lua descansariam até que o outro lado estivesse morto. Este era o último recurso. Mesmo assim, era uma decisão que Lin Jin não estava preparado para tomar. Os outros monges permaneceram no mesmo lugar, e o abade também se movia nervosamente de um lado para o outro. Embora desprezasse Lin Jin profundamente, não havia nada que pudesse fazer. O curador era poderoso demais para eles derrubarem. Desde sua aparição até agora, ele só agiu 3 vezes. A primeira vez foi uma saudação, oprimindo todas as bestas que vagavam pelo templo. A segunda vez foi quando ele lidou com Shizan. O homem apenas levantou um dedo para anular o pergaminho do mestre das bestas de Shizan. Seu terceiro movimento foi quando ele surgiu com uma bola de fogo enorme acima deles. Se eles cometessem o menor erro, hoje poderia muito bem ser a maior tragédia que o templo da lua já enfrentou em 1000 anos.